porque a gente vê muita gente que empreende uma vez, quebra e desiste. Eu conheço vocês, eu conheço a família de vocês, então eu sei que vocês passaram por isso. Mas vocês falaram da perda da Maria Eduarda, é uma história que eu já conheço. O que que... E, cara, eu vejo que muita gente paralisa, cara. Muita gente paralisa por conta disso. Por conta de... Eu já dei errado, já deu errado, então eu não quero tentar porque eu não quero passar pela mesma dor. Como que foi para vocês? Existiu... porque um luto... Eu não faço ideia de como que deve ser o pai de duas crianças, o pai do Heitor. Cara, você ter... porque a ordem cronológica não é essa, né? Então, o que você poderia dizer para essas pessoas que já tiveram uma... Eu sei que vocês tiveram perdas financeiras, que a gente vai falar sobre isso também, mas sobre essa perda na família, que é uma coisa que paralisa, e o que motiva para poder você seguir em frente, para que você possa dar o próximo passo e voltar a acreditar nisso? Então, posso falar rapidinho? Como a gente falou, fácil nunca foi e até hoje não é. Porque não é porque você, né? Nós temos mais duas filhas que a gente esqueceu da Maria Eduarda, nem substituiu. Não, até hoje nós lembramos dela. Se ela tivesse viva esse mês agora, dia 25, ela faria 20 anos. Entendeu? Então, assim, até uns anos atrás, quando a gente tocava no assunto, a gente não conseguia tocar sem chorar, sem sentir. Hoje em dia, às vezes, choro também, mas não é aquela coisa assim como era antigamente, alguns anos atrás. Porque quando a gente começa a entender que o Senhor, né? A gente tem ouvido muitas as pregações, as palavras que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, que tudo que Deus faz é bom. E como você imaginar que Deus é bom numa situação dessa? Entendeu? Como você ouve lá atrás que sua filha ia ser curada e depois ela vem a óbito? Como passar por isso? Cara, foi muito difícil. Só que a gente hoje em dia entende que as feridas que a gente passa até hoje em algumas coisas servem para a gente poder curar outras pessoas também. Então, assim, lá atrás, não sei se eu posso falar isso, mas acho que eu vou falar. Essa aqui quase pirou o cabeção. Porque, assim, entrou... como ela falou no início, ela ama ser mãe, ela ama cuidar de casa. Isso eu falo para todo mundo, eu sou fã dela. Por quê? Porque, cara, no momento que a gente perdeu a Duda, nós saímos do Rio, porque a gente não aguentava mais ficar ali no mesmo ambiente. Surgiu uma oportunidade para trabalhar em São Paulo, pô, vamos trabalhar em São Paulo. Vamos para trabalhar em São Paulo. E aí, só que eu chegava em casa, ela estava afundada em bebida, sabe? Desacordada. Até que chegou um dia, ela estava realmente completamente desacordada. E aí foi quando eu falei com ela, cara, você realmente... Eu não queria mais passar por essa experiência. Você falou assim, pô, como passar de novo por essa experiência? Eu não queria mais ter filho. Eu falei, não quero, pô, ter filho pra quê? E aí, só que eu vendo essa situação dela, eu falei, não, realmente tá muito ruim. Você quer ser mãe de novo? Vamos parar então de tomar remédio e vamos engravidar de novo. Né? Porque assim, é um vazio muito grande, né? Porque a gente aprende a dar valor até aquilo que incomoda. Porque assim, eu sempre gostei da minha casa muito limpa e organizada. Então assim, uma fase com criança pequena, você precisa saber aonde você vai pisar. Porque é brinquedos espalhados, sabe? É tudo muito cara de criança e cheiro de criança. Então do nada aquilo foi arrancado de mim. Minha filha, quando faleceu, ela deixou brinquedos na caixa, roupas com etiquetas. Hoje em dia eu tenho pavor disso. Hoje em dia eu falo assim, brinquedo é pra brincar. Ah, e se rabiscar a boneca, essa boneca foi cara. A boneca é de quem? Deixa brincar. Porque a infância, ela passa muito rápido. E assim, isso serviu de lição pra mim. Entendeu? Então esse vazio de chegar do trabalho, encontrar tudo assim do mesmo lugar, da mesma forma que eu deixei a casa muito limpa, muito organizada, aquilo virava um buraco dentro de mim. E eu falava, cara, eu não nasci pra isso. Tipo, eu não estou sendo feliz.
Não foi pra isso que eu casei, que eu quis viver uma vida a dois. E a gente começou naquele impasse. Ele não queria, por proteção, porque não queria passar de novo pelo luto. Porque quando você toma uma pancada muito brusca da vida, você cria uma casca e você acha que se eu passar por isso de novo, como que vai ser? Então eu acredito que o que passava no coração dele era exatamente isso. Aí teve um dia que ele falou assim, cara, não dá mais. Aí eu tentei de todas as formas engravidar, sabe? Não conseguia, porque não queria. Eu falei assim, como que vai ser? Eu falei, poxa, não, mas você vai tomar remédio. Eu falei, mas o dia que eu quiser engravidar, eu não vou conseguir. Eu coloquei isso na cabeça, né? Pra você ver como que eu era apaixonada pela maternidade. É que o sonho acaba de toda mulher é ser mãe, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando ele chegou e ele falou pra mim, não, agora vai. Agora a gente vai ter outro filho, que não sei o quê. Então, assim, aquilo foi uma virada de chave pra mim, né? E é claro que um filho jamais vai substituir o outro, sabe? Mas a gente vê, sabe? Hoje eu consigo enxergar com outros olhos. Eu tentei por diversas vezes tirar minha vida, sabe? Hoje eu consigo chegar pra uma mãe lutar e falar assim, cara, eu venci. Como aconteceu já, né? Por Eu isso que a gente falou venci. essa questão de feridas, né? A ponto das pessoas chegar pra gente que passaram por isso e falar assim, cara, como é que vocês conseguiram? Hoje a gente vê a família de vocês, pô, linda, estruturada. Como se não tivesse problema. É claro que a Como gente vocês tem problema conseguiram ainda. passar por isso? Me ajuda. Pedindo realmente ajuda. E a gente, graças a Deus, a gente hoje em dia consegue já... Não, vem aqui para casa então, vamos conversar. E a gente traz a pessoa para nossa casa. Vamos, E às vezes é isso. E muda completamente, realmente. é um abraço diferente, porque assim, só entende de lágrimas quem já chorou. Então parece que o Senhor, ele seleciona algumas peças do quebra-cabeça e joga pra gente. Por quê? Porque é como se a gente fosse um casal, né, habilitado pra falar daquilo que mais deixou a gente arrebentado mesmo. Vou usar um termo bem assim. A gente ficou arrebentado mesmo. A gente achou que a gente não fosse conseguir ir adiante, sabe? E assim, foram 13 anos de luto. Porque eu tive as minhas filhas e mesmo assim, eu cuidava muito bem e tal, mas era como se não fosse Tava aquilo faltando ainda. alguma coisa, né? Tava faltando. Só que o que tava faltando era a presença de um pai presente. Porque a gente acabou se afastando, né, também. Quando aconteceu isso, vou dar rapidinho. Foi uma situação assim, tipo, sua filha vai ser curada. E não foi. Né? Por mais que a gente, né, hoje a gente sabe que, Senhor, né, a gente ora muito assim, seja feita a tua vontade. Mas tem hora, cara, que a gente quer que seja feita a nossa vontade. Não vamos ser, né, hipócritas de falar, não, sempre é assim. Não. E, poxa, você vendo tua filha naquela situação, você, Senhor, não, tudo bem, seja feita a tua vontade, mas tu quer que ela saia dali, você se apega naquela palavra que foi liberada. E quando aconteceu dela vir a óbito, pô, e aí? Pô, como é que ia ser? Ou seja, não foi Deus que falou. Porque as pessoas confundem muito aquilo que o Senhor fala com aquilo que eu quero desejar pra você. Então, quando você vê uma pessoa numa determinada situação de sofrimento e tal, e você pega aquele sofrimento pra você, você precisa aprender a distinguir o que é o Senhor, a vontade de Deus, que a vontade de Deus é a vontade de Deus. Ele não volta atrás no que ele fala. E o que é o desejo do meu coração. Hoje eu consigo, na época eu fiquei magoada com Deus, achando que Deus tinha voltado atrás naquilo que ele falou. Ele não falou. Hoje eu tenho essa maturidade para entender. Poxa, as pessoas viam o nosso sofrimento. Então não era a vontade de Deus, era desejo do coração delas. Olha a responsabilidade, sabe? Porque eu tive a chance de ter um encontro novamente com o Senhor, sabe? Foi quando o Senhor apareceu para mim na minha cozinha em forma de pai. E aí quando você tem um encontro com Deus Pai, aquilo muda. Porque eu sempre fui uma pessoa ferida na minha paternidade. Eu fui o fruto de uma traição dos meus pais. Então você já cresce num ciclo negativo, por mais que as circunstâncias te levem a crer que você tem um Deus que é um pai presente, mas você, tipo assim, você acaba fixando os seus olhos no negativo, porque nós somos humanos. Sim. Então, assim, quando eu tive esse encontro com o Senhor de verdade, aquilo começou a preencher de forma diferente. E aí eu comecei a ver
o que Deus já tinha feito na minha vida. Tá? Comecei a trazer à minha memória aquilo que estava me dando esperança. E aí é diferente. É diferente quando você começa a ver o que Deus já fez na sua vida. Aquilo que, tipo assim, que passou de sofrimento. Tipo assim, poxa, eu passei pelo luto, mas eu passei. Eu não fui sucumbida pelo luto. O luto não me paralisou. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Então, teve essa virada de chave 13 anos depois. Mas por quê? Porque eu me permiti viver isso. Se você tivesse, de repente... Foi uma decisão, entendeu? Sim. Quando você decide a querer viver algo novo da parte de Deus, é diferente. Porque o Senhor tá ali, ó. Ele tá presente em todos os momentos. Só que às vezes a gente que escolhe ficar trancado no E quartinho. você sabe que Deus pode ressignificar qualquer coisa. Qualquer. E ferida fechada, ministério aberto, né? É Então isso aí. hoje vocês conseguem ter autoridade no assunto para poder falar. E eu achei importante tocar nisso, apesar de ser um assunto que eu, ouvindo, já dói. E eu já ouvi com vocês algumas vezes, e, cara, mas eu acredito que tem gente que precisa ouvir. A gente tem propósito naquilo que a gente faz, a gente inicia nosso programa sempre com uma oração. E se aconteceu é porque era para ser. Já estão mais relaxados agora?